Estamos aqui no canal com mais um vídeo e hoje eu quero explicar para vocês sobre largura de extrusão, que é essa configuração que tem no nosso Prusa Slicer. Tem três formas da gente configurar aqui dentro, que é o valor 0, que é automático, valores em milímetros e valores em porcentagem, e é sobre isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então, se você às vezes caiu de paraquedas aqui no vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu digo para você assim, se inscrever no canal, porque quando a gente chegar aí a 1.500 inscritos, a gente vai fazer o sorteio de duas estufas de filamento, duas secadoras de filamento, tá? É aquela que você coloca do lado da sua impressora aí para durante a impressão manter o filamento seco, ou até mesmo às vezes aquele filamento está com umidade, você precisa retirar a umidade dele. Então quando a gente chegar a 1.500 inscritos, a gente vai ter o sorteio das duas estufas. Então o seu ingresso para o sorteio será a inscrição aqui no canal. Então se você não é inscrito, recomendo que você abaixo do vídeo se inscreva, e se você gostar desse vídeo também deixa uma curtida aí depois para nós. Então aqui dentro do nosso Prusa Slicer, a primeira opção que a gente vai fazer, tá? Antes de explicar para vocês aqui, eu tenho, nesse caso a gente está utilizando um bico de 0,4, tá? Então eu vou, tudo que eu passar para vocês vai ser em relação ao bico 0,4. É uma demonstração simples, independente do bico que você utilize, isso não vai ter tanta influência, tá? Então a primeira parte que eu vou explicar para vocês é os valores, as larguras de extrusão em milímetros, que é a parte mais simples. Depois eu vou para a parte mais complexa, que é os valores em zero e também os valores em porcentagem, tá? Então se você definir valores, por exemplo 0,4 aqui de largura de extrusão em todas as opções, tá? A gente vai ter, e a gente fatiar aqui a nossa peça. Eu estou usando aqui um exemplo para vocês de um cubinho de calibração bem pequenininho que eu coloquei. Então já tenho minhas medidas todas em 0,4. Eu vou fatiar e a gente vai salvar esse G-Code aqui como 0,4, tá? E aí a gente vai editar esse G-Code. Você dá um duplo clique ou abre aí com o bloco de notas. Você pode ver que aqui dentro ele realmente setou todas as configurações. Parece óbvio isso aqui, tá? Mas essa parte eu preciso que vocês entendam, para que quando eu explicar a parte do que faz dentro do fatiador quando a gente coloca valores 0, que é automático, e o valor em porcentagem, para vocês entenderem. Então a gente pode ver que ele realmente seta 0,4 em todas as configurações, tanto de perímetro, preenchimento e tudo, né? E se você vir procurar aqui para baixo, ó, perímetro 0,4, preenchimento sólido 0,4029, dá uma pequena variação no final, mas nada que interfira na nossa impressão. E todos os outros valores ele vai tentar sempre manter o mais próximo possível do 0,4 milímetro. Eu não vou entrar na questão hoje de que se o certo é utilizar 0,42, às vezes 0,38, não é essa a questão do vídeo hoje. Eu estou explicando uma configuração para vocês. Como vocês vão aplicar nesse momento, não importa. E eu vou fazer um outro vídeo mais para frente falando o que é correto, o que não é correto utilizar. Nesse momento é o entendimento da função, como ela funciona, tá? Então beleza, a gente entendeu que quando a gente coloca aqui em 0,4 ou 0,38, 0,42, o teu fatiador sempre vai tentar interpretar aquilo que você colocou e fazer o mais próximo disso possível. Agora quando eu coloco valores em zero aqui dentro, sempre vão ser valores automáticos, tá? Mas quanto que é esse valor automático? Aí você faz o seguinte, você passa o mouse em cima de cada opção, ele vai te dizer, por exemplo, a largura de extrusão padrão, tá? Defina isso como valor diferente de zero para permitir uma largura de extrusão manual. Foi o que a gente acabou de fazer. Se deixado a zero, Prusa Slicer deriva a largura de extrusão do diâmetro da ponteira,
tá? Então a largura de extrusão padrão, quando você deixa em 0, ele sempre vai tentar pegar a largura de extrusão do bico. No caso, a gente tem um bico de 0,4 milímetros, então ele sempre vai tentar ter 0,4 como base, tá? Mas as outras configurações abaixo aqui, por exemplo, perímetros, ó, defina isso como valor diferente de 0, a primeira parte é igual, tá? Até o ponto. Então aqui, a partir do ponto, você pode querer usar extrusões mais finas para obter superfícies mais precisas, isso a gente já sabe. Se for deixado 0, a largura de extrusão padrão será usado se definido. Caso contrário, 1,125% do diâmetro do bico será usado. Então, quando você tem valores em 0, aqui você tem que ler, passar o mouse e ver o que cada uma está dizendo, tá? No caso dos perímetros, ela vai ser 1,125 vezes o diâmetro do bico. Então ela não vai ficar com perímetro de 0,4, ela vai ficar com perímetro de 0,40 e alguma coisa. Então para isso a gente vai fatiar a nossa peça. Você pode ver aqui inclusive que até a questão dos perímetros, ó, eles estão mais largos que antes. A gente exporta esse G-Code, eu vou deixar 0, que seria o automático, né, que a gente colocou. E aí a gente vai abrir esse G-Code. E a gente vai ler aqui, ó, perímetros externos, largura de extrusão 0,45 milímetro, tá? Ó, perímetro, largura. A única coisa que ele está pegando 0,4 é o preenchimento superior. Então você tem que ter muito cuidado quando você muda, às vezes de uma configuração para outra, porque às vezes, cara, isso aqui é mais do que 10% de material de diferença. Então, se você quer testar essas opções, salva o teu G-Code, abre ele no bloco de notas e aqui dentro você vai conseguir ver as tuas configurações. Se a gente dá um Ctrl F e procurar aqui para baixo, ó, perímetro 0,45, preenchimento sólido 0,48, então tá, cara, quase 20% acima. Perímetro normal 0,45 e assim por diante. Então o valor automático, cada configuração de perímetro, preenchimento, ele faz o cálculo sempre de um pouquinho mais, tá, do diâmetro do bico. Então essa opção é interessante para quando você utiliza, por exemplo, troca de bico toda hora na tua impressora. Então, tipo, troquei de bico hoje de 0,4 para 0,6, eu não quero mexer muito no meu perfil. Cara, você só troca de bico, a tua largura de extrusão ela já vai pegar como base o diâmetro do bico, tá? Mas tem que calibrar a tua peça, as peças que você vai imprimir, o teu fluxo, tudo, de acordo com o valor que você vai usar. Se for valor manual, se for valor automático, for valor em porcentagem, tá? Porque pode acontecer assim, de você ter, por exemplo, tenho tudo aqui 0,4, 0,38 a minha largura de extrusão, e aí para automatizar todo o meu processo e tal, não, eu vou trocar de bico 3, 4 vezes por dia, porque eu tenho peças diferentes para fazer, eu vou deixar 0 para automatizar o processo. Cara, é bem possível que isso aqui te dê subextrusão e você tenha que recalibrar as tuas peças aí de acordo com a configuração que você utiliza. Então se você utiliza, por exemplo, medidas em milímetros 0,4 ou 0,38, 0,42, só estou dando exemplos aqui, tá? Então, cara, sempre utilize 0,4, 0,3, sempre utilize medidas em milímetros, tá? Se você utiliza em 0, sempre utilize em 0. Não fica trocando no meio, a menos que você configure o seu perfil, teu fluxo para isso, tá? Agora então eu vou explicar para vocês a configuração que a gente utiliza em porcentagem, tá? E aqui tem um probleminha dentro que até no início quando eu olhei foi, cara, Prusa Slicer tá com bug dentro, mas não é, tá? É que quando você coloca valores muito próximos de 100%, tá? Às vezes 100%, 101%, ele vai te dar erro, tá? Então aqui eu vou colocar, sei lá, 99%, por exemplo. Tá, vou simular um erro aqui para mostrar para vocês que às vezes o pessoal não entende e acha que é um bug, alguma coisa que tem. Aqui embaixo ele diz, ó,
que 0,099 é muito baixo para ser impresso na altura de camada de 0,1. Isso acontece porque essa opção de porcentagem ela é calculada sobre a altura de camada. E a largura de camada, jamais, em hipótese nenhuma, ela vai ser possível você fazer ela menor do que a altura de camada. Então, se você tem uma altura de camada de 0,2, você nunca vai conseguir fazer uma largura de extrusão menor. Porque é a questão da gravidade, o filamento ele sai de cima, então quando ele pega sobre a camada de baixo, a tendência dele vai ser sempre achatar na camada de baixo. Então o mínimo e ao extremo que ele pode acontecer é a largura dele ficar da mesma medida da altura de extrusão. Jamais ele vai ficar mais estreito do que mais alto. Então quando você utiliza valores aqui dentro, geralmente abaixo de 105%, você vai ter esse erro aqui embaixo, que às vezes o pessoal acha que é um bug, alguma coisa, mas não é. É por essa questão de você não conseguir fazer a largura menor do que a altura, tá? Então sempre aqui em cima, defina sempre esses valores acima de 105% para você não ter mais nenhum tipo de erro quando você vai fatiar a tua peça, tá? Então quando a gente coloca acima de 105% ou 105%, o erro aqui embaixo ele já some. Conferindo, então, a gente está com a altura de camada 0,1, a gente vai fatiar essa nossa peça e você pode ver que em relação às peças que a gente tinha fatiado, em relação aos fatiamentos que a gente tinha feito anteriormente, esse fatiamento ele ficou com linhas bem fininhas, tá? Então a gente vai salvar ele como sendo 0,1 aqui. A gente vai abrir esse G-Code e a gente vai fazer a interpretação dele. E você pode ver que todas as larguras de extrusão estão em 0,11 milímetros, tá? Porque é 105% de 0,1 milímetros, tá? Então isso aqui é muito útil às vezes quando você tem uma peça que ela precisa ser impressa, por exemplo, um chaveiro, alguma coisa. Eu já vou dar um exemplo para vocês que você precisa uma largura de extrusão mais fina. Você pode, digamos assim, emular, né, no fatiador uma largura de extrusão menor, né? E uma coisa assim que vocês têm que entender, tá? É o seguinte: a gente conseguir imprimir uma peça é uma coisa, agora você imprimir da forma correta é outra. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu, Jair, particularmente quando estou falando de qualidade de impressão, eu não utilizo, por exemplo, principalmente em Action Figure, tá? Eu jamais utilizo uma largura de extrusão menor do que o meu bico. Eu sempre deixo o mais próximo possível do diâmetro do bico. Porque quanto mais ou menos você se aproxima, isso estou falando de largura de extrusão, não estou falando de altura de camada, tá? A largura de extrusão, quanto mais ou menos você se aproxima ou se afasta do diâmetro do bico, você começa a perder qualidade. Então, numa largura de extrusão dessa aqui de 0,11 milímetros, com bico 0,4, aqui no fatiamento, beleza, a peça fica bonitinha. Mas se você imprimir essa peça depois e fisicamente você olhar bem de perto, você vai ver que as paredes elas ficam todas tremidinhas. Então, sempre tenha muito cuidado ao utilizar as opções em porcentagem, tá? Então, mais um exemplo aqui, a gente vai colocar 250% de extrusão e a gente vai fatiar novamente nosso modelo. A gente vai verificar como que vai ficar. No caso, a gente vai fatiou, salva esse modelo como 250, aqui que vai ser mais fácil da gente entender. E ao verificar o G-Code, a gente pode ver que ele tem camadas de 0,25. Então, quando você quer uma peça com mais precisão, eu sempre recomendo para vocês, tá, utilizarem medidas em milímetro. Quando quer facilitar a troca entre bico, porque às vezes, tipo, você tem essa configuração aqui, beleza. Mas aí eu vou trocar um bico de 0,4 para 0,6, 0,8. Para mim não vir aqui ter que estar mudando de perfil. Você pode utilizar
as medidas sempre em zero, que ele vai ser sempre a largura de extrusão automática com relação ao bico. Porém, tá? Porém, a tua peça tem que ser recalibrada, porque se você não, se tiver uma medida aqui dentro, por exemplo, em milímetro, e você mudar ela para zero, você vai ter subextrusão. E se você colocar ela, por exemplo, em porcentagem, tem que analisar muito o que você vai fazer. Então, porcentagem, a menos que você tenha detalhes pequenos que você precise fazer de uma forma, digamos assim, mais forçada, eu não recomendo você utilizar, não fica legal uma largura de extrusão menor do que o teu bico, porque você começa a perder qualidade nesse ponto, tá? Então, as configurações de hoje que eu tinha para mostrar para vocês é isso. São configurações simples, tá? Só que muitas vezes aqui dentro acaba causando confusão e a gente acaba às vezes não interpretando, não entendendo da forma correta. Então, continuando o que a gente tinha falado lá no início do vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aí você vai estar concorrendo 2 estufas de filamento, secadoras de filamento, quando a gente chegar a 1.500 inscritos, tá? E se gostou desse vídeo também deixa um like, se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo do vídeo, e até a próxima videoaula.